Terça-feira, 13ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos nesse instante, bem cedo, mais um programa, a Bíblia do mundo de hoje. Hoje praticamente estamos às vésperas do melhor encerramento do mês de junho, mês que foi festivo, intenso, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração, as memórias de São João Batista e Santo Antônio e amanhã a festa de São Pedro, Príncipe dos Apóstolos, dia do Papa. Festa absolutamente católica. Pois bem, eu prometi ontem e de fato o farei. Hoje queremos concluir este Evangelho de São Lucas, proclamado nesse domingo último, o capítulo 9, dos versículos 51 a 62. Eu dizia ontem que numa primeira parte temos Jesus em movimento para celebrar a sua peculiar e última Páscoa neste mundo. A situação embaraçosa da Samaria, superada com a sabedoria de Jesus. E nessa segunda parte, assim o digo, trata-se de uma série de relatos de vocação. É interessante que eles se distribuem entre aqueles que se proclamam seguidores de Cristo e aqueles a quem Jesus chama ao seguimento. O primeiro, alguém, não há nome, que se apresenta com um ideal imenso: seguir-te-ei para onde quer que fores. Tem até músicas muito animadas falando sobre isso. Imagine quão cheio estava o coração deste sujeito. E a resposta de Jesus parece estranha. As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece quase que uma ameaça. Pensa bem. Seguir-me significa não ter onde reclinar a cabeça. Bem, do ponto de vista positivo, digamos assim, não ter onde reclinar a cabeça é exatamente o horizonte da missão de Jesus. Jesus não é o verbo que veio reclinar a cabeça na terra por um instante. O Jesus é o verbo que se faz carne para trilhar, palmilhar para os homens o caminho da terra para o céu, o caminho correto. Se todos os caminhos levam a Roma, não há nenhum caminho que leve a Deus ordinariamente, senão o Cristo. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós cristãos convivemos com todos os outros religiosos, nem sempre eles convivem bem conosco, mas não convivemos bem porque entendemos que cada um tem seu caminho para Deus. Convivemos com os outros, respeitando-lhes a pessoa, mas de forma alguma entendemos que qualquer ou todo caminho leva a Deus. O único caminho que leva a Deus, ordinariamente, é Cristo Jesus. Nós professamos esta verdade. Pois bem, também quer dizer, assim, em consequência, que não ter onde reclinar a cabeça significa que o mundo é passagem para nós. Como muitas vezes entendemos o mundo como um abrigo seguro, ficamos tão chocados com a morte. Parece que morrer é algo estranho,
porque talvez não entendamos que a vida se qualifica tão dinâmica, a nossa vida inaugurada no batismo, mas já de modo incoativo, potencial na criação de nossa alma, da parte de Deus. Pelo batismo, nossa vida é paroikia, palavra grega que significa que temos às costas uma casa que vai conosco. São Paulo vai desenvolver esse tema de modo maravilhoso, dizendo: não temos morada terrestre definitiva. Somos, na verdade, cidadãos do céu. Aqui, por exemplo, se poderia entender o verdadeiro significado da pobreza, que é muitas vezes aventada, mas não vivida. Franciscanos pobres, fulanos são pobres. Bem, na verdade, a pobreza, que não é o elogio da carência, é esta liberdade. Já o Salmo reza com uma certa agrura, dizendo: quem é o homem rico? É gado gordo, preparado para o cemitério, apacentado pela morte. A abundância desta vida, que é prazerosa, mas não é definitiva. Assim também o contrário, as agruras, sofrimentos desta vida não são absolutos e muito menos vão definir o nosso futuro, a não ser pelo fato de rejeitarmos que nesta passagem a cruz é o termômetro, a cruz é o barômetro, a cruz é o localizador e a localização e a orientação da nossa vida na Terra. Não é pessimista para o cristão dizer tudo passa, porque o cristão vive sempre na dinâmica da Páscoa, da passagem da morte para a vida, do provisório para o eterno, do pecado para a graça. Por isso Jesus diz: quem quer me seguir, leve em consideração como ponto de partida que seguir a Cristo é ter um horizonte que perpassa este mundo. E jamais encontraremos neste mundo, mesmo vivendo às vezes satisfeitos e felizes, a definitiva e verdadeira alegria e felicidade. Logo depois, Jesus convoca alguém, como nós sabemos que fez 12 vezes: segue-me. Aí ouvimos nos dois próximos relatos desculpas. Bem, alguém responde: primeiro, sepultar meu pai. Parece óbvio que não há discussão sobre esse assunto. Afinal de contas, entre nós se diz que parece que vai tirar o pai da forca quando alguém corre desesperadamente. Parece que vai tirar o pai da forca. A urgência, a prioridade. E a resposta de Jesus, de novo, é embaraçante aparentemente. Desde que os mortos sepultem seus mortos, tu vai anunciar o reino de Deus. São Bento, na sua regra, dirá: nada anteceder a Cristo. Quando um cristão percebe que na sua lista de prioridades Cristo não é a prioridade e a urgência, é preciso conversão e mudança. Meus filhos são minha vida. Não são. Sua vida é Cristo. O dinheiro, o trabalho e a saúde são minha vida. Não são. Nossa vida é Cristo. Todo o resto é amparo.
E mesmo que venha a faltar, Cristo permanece. Quantas vezes na nossa existência haverá ausência de saúde ou de meios, mas não interessa. Urgente é o anúncio do reino de Deus. E Jesus conclui sua fala ainda mais poderosa quando alguém diz: deixe-me primeiro despedir-me de meus pais. E Jesus simplesmente diz: se alguém tem algo ou outro maior do que o reino de Deus, isto é, o reino de Deus não é a nossa prioridade, não é digno de anunciar o reino de Deus. Os que anunciam o reino de Deus, o anunciam verdadeiramente, como única e maior prioridade da própria vida.